Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Um dia frio aqui em São Paulo, espero que estejam todos bem. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está alguns dias no meu coração, e ontem ela foi ressaltada pela mensagem que nós ouvimos aqui na nossa congregação. É uma palavra que a gente já vem conversando aqui no nosso contexto, né, sobre sacerdócio real, sacerdócio de todos os santos, né, conhecido conceitualmente, que nada mais é que a obrigação ou a liberdade que todos têm de poder ministrar diante do Senhor, de estar diante de Deus. Num contexto bíblico, isso é algo muito importante. Se nós lermos o Antigo Testamento, a gente vai perceber que esse sacerdócio não era para qualquer um, era para uma pessoa ou para alguns, né? Ministrar diante de Deus era reservado a alguns homens de uma linhagem, etc. Então, falar sobre sacerdócio real hoje é algo magnífico, ou o sacerdócio de todos os santos, realmente é algo lindo que Deus nos permitiu aí, né, nessa nova aliança. Mas essa palavra, sacerdote de todos os santos, aqui na nossa igreja a gente está mais familiarizado, mas pouco se fala nisso, sobre essa responsabilidade, sobre esse direito que Deus nos deu através de Cristo. E um dos aspectos que evidencia essa falta de fé ou de vivência nessa palavra que Pedro fala, João fala em Apocalipse, Pedro também em uma das suas cartas, a evidência que nós não cremos ou não vivemos isso é que nós não lemos Levítico. Porque, ora, se eu me considero um sacerdote, se eu entendo o sacerdócio como era feito, né, o quão grande é o privilégio de sermos sacerdotes hoje, ditos, né, sacerdotes hoje, eu vou procurar saber como executar esse sacerdócio, irmão. Nós não somos judeus, nós não fomos ensinados, né, o que faz um sacerdote. Então, se alguém prega, ou eu leio nas escrituras, como Pedro diz, como João, que nós somos sacerdotes, reis e sacerdotes, a primeira coisa que eu procurar fazer é saber o que um sacerdote faz, né? E a Bíblia tem um livro, olha que incrível, né? A Bíblia tem um livro que só fala sobre isso, que só fala sobre sacerdócio. Então, se nós cremos realmente, ou se nós entendermos que somos sacerdotes, de fato somos, o livro de Levítico ganha cores, o livro de Levítico começa a despertar um interesse que muitos não despertam. Eu costumo dizer que os livros mais odiados da Bíblia, ou os menos lidos, é Levítico e Judas, né? Levítico porque todo mundo acha que é chato, todo mundo acha que o que está ali já passou, que não serve para nada, né? Às vezes a fala de algumas pessoas até me assusta, porque parece que o livro de Levítico está na Bíblia por mero contexto, sem nenhum efeito. E Judas, muitos não gostam porque acham que é Judas Iscariotes, né? Mas leiam Judas, meu irmão, é um livro muito rico, é um capítulo só. Não foi Judas Iscariotes que escreveu, fiquem tranquilos. E Levítico é um livro muito rico, e para aqueles que são tomados e batizados na consciência de que são sacerdotes hoje na nova aliança, o livro de Levítico ele abre e amplia ali de forma muito minuciosa como que deve ser a vida de um sacerdote, como deve ser a vida de quem assume essa responsabilidade. Então, muitas vezes quando nós falamos do assunto, nós falamos dos direitos, né? Que a gente pode adentrar na presença, que a gente pode ministrar, que a gente pode interceder ali, né? Como intercessor, né? Por alguém, pela igreja, orar para que Deus faça, né? Também podemos ali ministrar adoração e tudo mais. Então esse é o trabalho do sacerdote em si. Se a gente vê na Antiga Aliança, ele tanto ministrava diante de Deus, como intermediava ali algumas questões entre Deus e os homens. E esse ministério ali permanece. É óbvio que
hoje o maior intermediador é o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, mas quando eu falo interceder, eu estou dizendo de orar em favor, enfim. Então o sacerdote tem essa função e também de estar ali, de adorar e de oferecer algo a Deus. Então esses são os direitos, digamos assim, mas como eu tinha um chefe que me dizia, não existe responsabilidade sem privilégio, nem privilégio sem responsabilidades. Então todos esses privilégios eles vêm com uma carga de responsabilidades. E no livro de Levítico fica muito óbvio isso, fica muito claro que um sacerdote não é todo mundo, que a vida dele é limitada, tem coisas que ele não pode fazer, tem coisas que para alguns pode ser opção, mas para quem assume a posição de sacerdote, aquilo não é mais uma opção. A pessoa tem que fazer certas coisas, vira obrigação, né? Eu gosto muito da fala de Jesus para os discípulos, que ele diz, né, ide fazer discípulos, ensinando aquilo que eu vos ordenei, né? Então, tanto discípulo como sacerdote, certas regras que nós ensinamos, ou que o sacerdote ensina, ele está ensinando para a pessoa aprender e desenvolver, mas para ele mesmo já não é mais uma opção, é uma obrigação. Então, ao assumir o direito ou requerer os direitos de sacerdote, há também uma responsabilidade, que é o contrato, é o contrato de Levítico lá, que você não vai ter uma vida comum, você não vai ter a vida como os demais. Então, A, B, C pode ir, mas como diria nossa mãe, você não é todo mundo. Então, é importante nós lermos o livro de Levítico por conta disso. Mais especificamente, uma palavra mexeu muito comigo, que conta a história dos filhos de Arão. Então capítulo 9, capítulo 10 de Levítico, leia o contexto, leia o livro todo, se possível, mais especificamente da história que eu estou meditando, é essa daí, do capítulo 9, capítulo 10 de Levítico. Os filhos de Arão, eles oferecem um culto estranho a Deus, um fogo estranho, e logo em seguida eles são consumidos, eles são penalizados por isso, são mortos, e isso causa uma tensão. A tensão que você vê aqui no capítulo 10 de Levítico é muito parecida com a tensão, com o zelo, com o temor que é gerado lá em Atos, em Atos, no caso de Ananias e Safira, quando eles morrem ali por mentir, e o temor é muito parecido aqui com os filhos de Arão, porque é uma aliança que está começando ali em Atos também, algo novo que está começando, e alguém passa das instruções, passa ali do limite, e há um juízo imediato. Isso causa um temor nas pessoas. Então há um paralelo quanto ao temor, muito parecido aqui. Então, às vezes a gente está começando a exercer esse sacerdócio, e logo nós precisamos ser lembrados do temor ao Senhor, que ainda que Jesus tenha aberto o caminho, ainda que Jesus, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, Deus continua sendo santo, meus irmãos, Deus continua sendo zeloso. Então nós precisamos ter muito temor, muita consideração para ministrar diante de Deus. Por isso que um sacerdócio é uma vida, Por isso que Levítico vem trazer essas instruções. É óbvio, meu irmão, tome cuidado, eu estou falando para você ler de forma literal. O que eu estou dizendo é que Levítico demonstra que a vida de um sacerdote, ela precisa ser uma vida de sacerdote. Um sacerdote, ele não é esporádico, como nós ouvimos aqui ontem na nossa igreja pelo nosso pastor. Um sacerdócio, ele não é um hobby de final de semana, é uma vida. Então o livro de Levítico aponta para isso. Você é levita, você é diferente, você não é todo mundo. Então aqui conta essa história desse processo inicial. Os filhos de Arão não entendem muito bem, eles querem manipular isso, querem manipular Deus. Deus não aceita ser manipulado, e Deus traz um juízo sobre eles, mas continua, E aqui no capítulo 10 fala sobre o sacrifício. Arão continua fazendo o exercício ali do sacrifício dos animais. Existe uma lei que foi estabelecida nos capítulos anteriores,
em que era sacrificada a carne, a gordura, e o resto dos animais, né, aquilo que sobrava dos animais, os órgãos e algumas partes, ficava para o sacerdote. Então o sacerdote tinha que consumir aquelas partes do animal que não foi oferecida. E aí, no capítulo 16 do 10, eu vou ler aqui para os irmãos, diz assim: E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, que eram os filhos que continuaram vivos, né, de Arão. E ele fala: Por que não comestes a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima, e o Senhor o deu a vós, para que levasses a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Então disse Arão a Moisés, no versículo 19: Eis que hoje os meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação do pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? Ele pergunta. E Moisés, ouvindo isto, Arão foi aceito aos seus olhos. Então, o que está acontecendo aqui? Pode ler com calma, ali meio corrida, mas lê com calma em casa. Os filhos de Arão morrem, os 2 filhos mais velhos de Arão morrem, e ele está comovido por aquilo, ele está mexido com aquilo, mas o Levítico não para. É muito frenético esse começo, esse êxodo, é muito parecido com Atos, eu gosto. Então não pode parar, os filhos morreram, mas tem que oferecer o sacrifício, e ele continua no serviço. E aí, na execução do serviço, de vez ele, ao invés dele separar a parte que pertencia ao sacerdote, ele queima tudo, né? Ele oferece tudo ao Senhor. E aí Moisés vai questioná-lo, vai procurar, né? Ele fala: não, queimei tudo. E Moisés fica indignado: não, mas Deus deu a vós essa parte para você comer da expiação, né? Do animal da expiação. E ele diz: não, mas, né, como eu estou, meus filhos, ainda que eu comesse, eu não conseguiria, não seria, né, de todo o coração. E aí Moisés entende a situação e por isso que fala que foi aceita. É como se Moisés falasse: não, tá bom, essa vez passou, eu entendo. Ele foi, vamos dizer assim, compreensivo. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que a questão de sacerdócio no Novo Testamento, ela muda completamente. E é muito interessante porque o animal, a expiação, quem fez expiação na Nova Aliança não foi um animal. Então, né, nós não somos sacerdotes de vários sacrifícios, como era da Antiga Aliança. Nós somos sacerdotes de um sacrifício só, que, como diz Hebreus, foi oferecido uma vez por todas e é suficiente para pagar todos os pecados. Então nós ministramos diante de Deus apenas um sacrifício. Então, meu irmão, esse jejum que você faz não é sacrifício, essas vidas de culto, esse serviço, tudo isso, ler a Bíblia, orar, nada disso é sacrifício, meus irmãos. Na Nova Aliança, apenas um sacrifício diante de Deus. O restante é obediência. Na Nova Aliança, apenas um sacrifício e o restante é obediência. É isso que Deus requer de nós. É essa dualidade, sacrifício e obediência. O sacrifício já foi feito, agora nos resta a obediência. Então, a figura aqui do animal, que era a expiação, que era oferecido parte tinha que ser consumido pelo sacerdote, é a figura de Cristo. Então, Cristo foi oferecido e foi expiação. E expiação posso explicar como se fosse um desvio de Deus. Então, aquilo que aquela carga, aquele juízo que viria sobre nós foi expiado, foi desviado para Cristo, e Cristo levou sobre a cruz. Então, Cristo esse animal representa a Cristo, e parte desse sacrifício tinha que ser comido, né? E é muito interessante porque na Nova Aliança isso é também um prelúdio, uma imagem da Nova Aliança, porque o próprio Jesus, quando ele corta o pão, ele parte o pão, ele diz: esse é meu pão que é partido por vós, né?
comer, né? Comer. Então, essa obrigação do sacerdócio continua presente na nova aliança. Só que hoje nós comemos, nós partilhamos de Cristo, né? Nós partilhamos de Cristo. E o ponto é que às vezes nós não queremos comer, né? Por uma situação ou outra, ou por algo que aconteceu, a gente se recusa, fala, não, eu estou muito triste, ou até mesmo a parte que nós precisamos consumir, ela não é fácil, meus irmãos, porque o que restava do animal ali eram as partes ali, né? E às vezes tem uma parte ou outra, comer um coração que não é muito agradável. Então, o que a gente precisa compreender é que a gordura é para Deus. E muitas vezes ficavam algumas partes que era difícil de comer, acredito eu. E assim é na nossa vida. Tem algumas participações, tem algumas coisas na vida cristã ao executar o sacerdócio que não são fáceis. Mesmo a gente não querendo, a gente não tem mais direito de escolha. Não é mais opcional. Quando você assume o sacerdócio, aquilo que era opcional, você podia ou não orar, agora não. Você precisa orar, você tem que orar. Não por uma obrigação legalista, mas porque você assumiu uma responsabilidade diante de Deus. Posições, decisões que precisam ser tomadas e muitas vezes são difíceis, mas como sacerdote você precisa se alimentar. Jesus disse que aquele que não participa do corpo dele não é parte dele, não pode ter parte com ele. Então, o que na antiga aliança Moisés foi compreensível, na nova não. Na nova, quando você nega fazer parte do corpo de Cristo, em comer, né, figurativamente, do corpo de Cristo, parte, você fala, não, isso daqui eu não faço, isso aqui eu não como, você está recusando o próprio Cristo. Ou numa situação, numa circunstância de tristeza, que Arão falou, não tenho cabeça para isso. Não, mas você, hoje na nova aliança, quem não come da expiação do corpo de Cristo, não pode ser parte com ele. Então, o que o Senhor me lembrou e mostrou esse texto é que precisa haver um vigor no sacerdote, precisa haver uma aliança, precisa haver estômago. A gente fala muito sobre coração, mas o evangelho também é estômago. Você tem que lidar com coisas que você não quer, você tem que participar e buscar soluções de coisas em oração, em jejum, que você fala, mas eu não tenho nada a ver com isso, por que eu vou, sentir dores que não tem a ver com você, tem a ver com outras situações, enfim, mas porque você assumiu um sacerdócio, porque você assumiu uma posição. Então, tem essa consciência das responsabilidades que você tem, dos privilégios, mas também das responsabilidades, e não deixe de comer da expiação do corpo de Cristo. E quando eu falo isso, eu não estou falando diretamente apenas da Santa Ceia, que nos é importante, mas eu estou dizendo de participar daquilo que nos cabe, né? Paulo diz assim, eu sofro na carne o resto das aflições de Cristo. Então, é como se a gente tivesse parte ainda daquilo, da obra redentora de Cristo, parte da gente sentir, viver, parte daquilo que Cristo fez. Isso é incrível, apesar de ser dolorido, apesar de ser ruim para o estômago, é incrível. Então, assuma a responsabilidade, primeiro, sabendo que você não é mais todo mundo, e segundo, que independente da situação, do dia, da hora, do que aconteceu, nada pode te isentar de participar e de se alimentar do sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Fica essa palavra, que ela possa trazer clareza, força e dedicação para o sacerdócio real de todos os santos. Amém? Fique com Deus.